Olá amigos do canal Desenhar, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula aí de como pintar um caminho com a paisagem fria aí, com essa linda referência da fotógrafa Márcia Vale. Aí a gente no primeiro vídeo já viu como pegar a fotografia, transformar ela aqui numa thumbnail, que é uma pintura em pequeno formato, onde a gente estudou já as tonalidades, os valores que a gente vai aplicar na nossa tela maior. Então agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora numa tela de 30 por 40. Então mesma coisa, como eu falei, é bom você tentar fazer todo esse processo no mesmo dia. A thumbnail e pelo menos o início da primeira camada da pintura da tela maior. Então vamos lá. Como a gente fez na thumbnail, também vamos fazer aqui. Então eu começo o processo marcando os planos. Se estiver muito diluída, é bom dar um pouco mais de encorpada nela. Então veja que eu vou marcando os planos. Lembrando que aqui nós vamos ter o caminho. Então o caminho tem essa série bem aberta aqui, que começa a vegetação. Então tudo aquilo que você treinou lá na thumbnail, agora é chegada a hora da gente colocar em prática, só porque aí com mais detalhe, fazer uma pintura um pouco mais refinada. Certo? Então tá aí o risco da nossa tela. Bom, agora eu vou começar o processo da pintura. Então vou continuar usando o EcoSolve, ou seja, só EcoSolve nessa primeira camada, para poder fazer o ataque à tela. Eu posso usar o pincel, continuar com o mesmo pincel, posso usar o maior. Eu vou continuar com o mesmo, porque esse está um pouco grande para a tela. Eu costumo usar esses pincéis quando a tela é 50 por 70, um pouco maior. Tela 30 por 40, um pincel 12. Tá no tamanho ideal para você iniciar. Então vamos lá. Então, ó, azul ultramar e amarelo e um pouco de alizarinho. Então, nesse você consegue esse tom bem escuro. Como eu falei, vamos iniciar a tela sempre pelo tom mais escuro. Isso ajuda bastante, porque quando a gente vai fazer a luminosidade, os tons mais claros, a gente vai ter noção do que é escuro.
Então, ó, se quiser já vai marcando aqui onde é o tronco da árvore. Tenta respeitar ele mais ou menos. Isso te ajuda também bastante. Então é uma fase magra, não se preocupa em cobrir a tela 100%, vai deixando alguns pontos de luminosidade. Essa transparência que fica entre a tela e as camadas de tinta fica um efeito bem legal na pintura. Então praticamente a gente está fazendo um quadro somente com as 3 primárias. O vermelho nosso é o alizarim, como eu já falei. Por que não usar o vermelho ao invés do usar alizarim ao invés do vermelho? Por quê? Então eu uso o alizarim por causa da transparência que o alizarim que você consegue misturando alizarim com vermelho, você consegue uma transparência para quando receber o amarelo, que é uma tinta opaca, aí ela ganha massa, ganha cor. Então essas transparências que ficam entre o alizarim e o azul ultramar deixa um efeito bastante bonito na pintura. Então eu aconselho para quem pinta paisagem aprender a trabalhar com alizarim ao invés de vermelho, mas nada impede também de você trabalhar com vermelho, só porque aí você vai ter que se adaptar. Por quê? Porque o vermelho, o vermelho cádmio, por exemplo, ele tem muita cobertura. Então se você tem uma tinta cobertura, quando você junta com o azul e junta com o amarelo, você vai ter cobertura demais. Então você praticamente vai cobrir sem deixar zonas de transparência na pintura. Então por isso o uso do alizarim. Fiz uma marcação dos tons médios escuros para mim ter noção do claro. Limpo o pincel, o thinner, papel. E aí agora eu vou fazer um verde bem transparente. Então eu preciso de amarelo, isca de azul, para fazer um verde bem transparente, ó. Sem uso de branco, que tem que ficar a cor bem forte. Veja que eu não faço uso de branco. E aí eu jogo do lado dessa árvore aqui. A luminosidade é uma luz que você vê, uma luz de frente, uma luz que vem de trás. Ou seja, vem lá de trás daquelas árvores. É um contraluz esse quadro, muito bom, muito bonita a referência fotográfica. Você tem que tomar muito cuidado com referências fotográficas. Às vezes você pega uma fotografia, pensa que dá uma boa pintura e no final você acaba se decepcionando. Então, por quê? Porque aquela luz não tinha muita onde você explorar nela. Então, às vezes acontece muito isso. Principalmente quando a gente está iniciando, a gente quer pintar de tudo. E aí a gente pega fotografias que não tem uma boa luz e aí a gente se decepciona. Então, ó, veja que os verdes fluorescentes que eu preciso só são esses dois aqui. E um pouquinho aqui para realçar o reflexo aqui, ó. Muito pouco. E a luz está vindo de esquerda. Então começo a jogar mais azul no meu verde. Agora vai ficando um verde mais limão, mais forte. E aí eu continuo aqui a passagem entre o claro e o escuro. A pincelada também é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Já vai pincelando na forma. O bambu é composto por galhas, então você já vai também trabalhando a forma de acordo com o objeto que você vai reproduzir.
vou colocar um pouquinho de vermelho para mim deixar essa um pouco mais alaranjada, um verde mais alaranjado. Um pouco de azul. E aí você, ó, vai distribuindo as galhas, não vai deixando aquela árvore redondinha não. A árvore tem silhueta, você tem que se ater nesse detalhe, nas silhuetas, deixar uma árvore com silhuetas. Não precisa se preocupar em deixar aquela árvore travada. Então, eu vou até sair um pouco essa silhueta aqui, ó. O amarelo aqui, um pouco de silhueta para cá, ó. Para quando eu for para os lados ter facilidade. Então fiz essa luminosidade, usei os verdes mais fortes, azul, amarelo, um pouco do vermelho. Agora eu vou fechando essa parte aqui, ó, mais amarelo, senão ele vai ficar muito forte. E aí, ó, vai fazendo um trabalho de pincel, puxando o pincel para baixo, já para imitando o tom da grama. Então, apesar de você não estar fazendo o acabamento, você já está dando a pincelada de acordo com o movimento que o capim tem, que a relva tem, porque isso vai te ajudar. Praticamente você já vai deixar meio caminho concluído para o acabamento final. Então aqui tem uma silhueta baixa aqui, ó, para poder dar a noção de profundidade. Eu passo com esse verde aí, jogo um pouco dele mais escuro aqui também. E aí a tendência, quanto mais perto vem chegando, o verde também vai ficando um pouco mais escuro. Agora eu já começo a clareá-lo. Então azul, amarelo também acabou. Vamos ver pouco. Gente, pintar assim, somente com o uso das cores primárias, sem fazer uso de verdes prontos. Por exemplo, você poderia estar usando aqui um verde VCE, um verde esmeralda, um verde terra. Mas qual é o grande risco que acontece quando você usa os verdes prontos? É porque a pintura vai ficar num tom só, ou seja, vai ficar aquela pintura chapada. Quando você começa a fazer os seus verdes, descobre essa questão de fazer os verdes aqui, ó, misturando amarelo, azuis e o vermelho, você consegue fazer uma gama de tons de verde aqui, ó, impressionante. Então sua paleta, sua pintura vai ficar rica pela quantidade de tons de verde que você vai criando aqui, fazendo essa mistura das cores. É correto começar a pintura sempre pela frente para ir para trás? Isso aí vai variar de artista para artista. Tem artistas que preferem vir do que ir. Com o tempo você aprende a mesclar. Mas
Para as pessoas que estão iniciando, talvez seja um pouco mais fácil vir, ou seja, sair lá de trás para terminar os objetos do primeiro plano por último. Mas eu gosto de pintar assim porque assim eu tenho noção do que o quanto vai ficar claro lá atrás. Então agora eu vou pegar, ó, amarelo, vou fazer aqui embaixo, um amarelo, um pouquinho só, uma isca só de azul e branco. Então você tem que fazer um tom bem claro para cá, para que ele fique mais claro do que esse amarelo aqui. Então é nessa hora que e pintar o primeiro plano vai me ajudar. Ou seja, nessa hora aqui, como eu já pintei o escuro, eu tenho noção do quanto pode ser o claro que eu vou fazer aqui atrás. Porque se fosse ao contrário, eu fizesse o claro, eu não vou ter parâmetro para saber o quanto eu teria que deixar mais claro o escuro. Então já tendo o escuro, me ajuda bastante. Mesma cor, amarelo, branco, um pouco mais de azul. Eu vou fazer a sombra dessa pequena árvore aqui, ó. Fiz a sombra, vou carregar um pouco mais de azul e fazer a árvore. Um pouquinho de amarelo pelo lado da luz. Já coloca aquela árvore um pouco mais distante. Então, agora vamos fazer aquele mesmo efeito que a gente fez. Limpa o pincel de novo. E vamos fazer o efeito do tom avioletado. Então, para isso eu vou precisar de azul cobalto. Tá um pouco sujo aqui, mas dá pra gente fazer. Alizarim, azul cobalto e um pouquinho de azul ultramar. Então você consegue, ó, um violeta. E aí você aqui, ó, vai contornando, dando pinceladas seguras assim, ó, para você ir fazendo um contorno na árvore. Ou seja, você vai fazendo a árvore, aproveitando o fundo e deixando o positivo amarelo. Porque se eu manchar aqui, eu destruo o tom, a força, a vibração do amarelo. Então eu tenho que tomar cuidado e ir contornando até fazer esse efeito aqui, ó. Então venho com esse tom avioletado até aqui, mais ou menos. E contorno também essa outra. Esse tom violeta em choque com o amarelo. Ele vai dar uma profundidade bem legal para a nossa composição. E aí aqui eu começo. Então, amigos, eu vou pedir desculpa a vocês porque a câmera não filmou essa parte da pintura do céu e do caminho. Então, deixar para vocês aqui que foi uma falha na técnica aqui da gravação, mas que é o mesmo processo da thumbnail. Então, no céu eu usei, ó, branco e azul e um pouquinho só de alizarim. Então, branco, azul e um pouquinho só de alizarim. Eu consegui um tom bem clarinho pro céu, ó, mais branco, certo? Então o céu eu consegui com esse tom. E o caminho é o mesmo tom, só que com uso mais de azul e um pouco de amarelo. Então
Mesmo tom, branco, azul, alizarinho e um pouquinho de amarelo. Você vai conseguindo misturar aqui e vai conseguindo o tom do caminho, tá certo? Então vamos lá. A diferença nessa fase é que a gente vai usar um diluente mais encorpado, ou seja, a gente vai usar agora um diluente com 2 partes de EcoSolve e 1 parte de óleo de linhaça. Então vamos lá, vamos começar pela parte luminosa agora. Então vou pegar amarelo. Você vai ver, ó, que nessa parte o diluente já não vai escorrer tanto por causa do óleo. Então pego o amarelo, bem vivo aqui, só uma esquinha do azul, para me marcar algumas áreas de iluminação mais forte agora. Agora com bastante tinta, para a textura ficar mais homogênea. A mesma cor, repito, no outro lado, só que eu acrescento um pouquinho de alizarim para ficar um tom mais alaranjado. Começo a jogar mais azul a mistura, amarelo, azul, ultramar. Mais de azul, um pouco de alizarim. Então vai testando seu olho, de você aprender a ver a mistura aqui, ó, na própria paleta, antes de você levar para a tela. Então esse mesmo tom aqui eu vou continuar escurecendo ele para vir para cá, para esse tom da vegetação aqui. Um pouco mais de alizarim, de amarelo. Aí eu consigo ir fazendo essa variedade de tons que tem aqui, ó. Aqui tem que ser um pouco mais fechado do que a de trás. Então eu capricho mais no azul e no alizarim. Eu já começo a deixar o amarelo, o verde mais alaranjado. Então vou botando a quantidade maior de alizarim e amarelo. Então vou continuar na pintura e aí eu vou vendo a necessidade que tem de eu deixar os elementos ou acrescentar. Eu estou sentindo que essa árvore, esse tronco aqui, eu vou retirar ele aqui.
Depois eu vejo se eu coloco ou não. Então são coisas que você vai montando. Não tem aquela pressa, aquela ansiedade de ver tudo pronto, resolvido de forma rápida. As coisas têm que ser feitas aos poucos. Então agora eu vou para esse tom aqui. Um pouco mais. Eu deixei com um tom um pouco mais diferente desse daqui, para não ficar com a sensação de que são iguais. Tiro o excesso do pincel. Vou trabalhar o tom mais claro agora. A passagem entre o verde mais luminoso, o verde amarelado, por um verde mais escuro. Então, pincelada bem solta. Agora vou acrescentar azul cobalto, amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de branco, para mim tentar fazer um tom aqui que dê uniformidade para cá. Então, um pouco mais de vermelho e de amarelo. Porque a gente já nota que o verde aqui já é um pouco mais claro, já não é aquele verde tão chapado que está lá distante. Então só um pouquinho de branco, não pode botar muito branco, senão a cor fica muito transparente. Eu vou resolvendo essa parte aqui. Assim como essa daqui também do barranco. Começa a colocar a cor agora aqui nessa outra parte. Só porque você tem que lembrar que é uma luminosidade que não pode ficar aquele verde muito fluorescente que está distante. Então aqui o verde tem que ficar fechado, você não pode abrir nada aqui porque a luz não passa aqui. Fecha embaixo de novo. Agora vamos começar a trabalhar lá atrás. Então, branco, amarelo, isca de azul ultramar. Então, por enquanto, estou só colocando uma tinta mais gorda, para depois eu começar a fase de empaste. Então essa tinta gorda, ela ainda não é o acabamento. O acabamento vem na fase que eu começar a empastar, deixar a tinta mais um pouco mais de cor, ou seja, uma quantidade maior de tinta. Mas essa fase aqui, ela é muito importante porque aqui é onde eu defino a colocação dos tons. Vou aplicar de novo agora a região
do tom violeta. Então vem azul, branco e alizarim. Então praticamente eu repeti tudo que eu fiz na primeira camada nessa fase agora. A única diferença foi que eu fiz um pouco mais de acabamento. Então, para finalizar essa fase da segunda camada, a gente vai agora fazer o céu de novo e o caminho. Para na última entrar só a fase de empaste. Então, o céu branco, um pouquinho de azul. E um pouquinho de alizarim. Então esse céu tem que ficar a tinta bem encorpada também, para a gente conseguir um efeito visual bem legal. Mesmo tom branco, alizarim e azul ultramar, eu vou usar no caminho agora, acrescentando só uma isca de amarelo. Então deixo ele mais escuro, mais azul, mais alizarim, um pouco de amarelo. E aí eu continuo aqui o caminho, a pincelada, como eu falei, continua seguindo o caminho. No meio do caminho sempre fica esse tom mais marcado e os cantos. Então sempre capricha nesses detalhes, nessa passagem entre o canto da estrada e a vegetação. Então você tem que conseguir fazer uma passagem aonde você consiga um resultado interessante. Pegar dentro desse mesmo tom e vamos fazer o tronco das árvores. Amarelo, mais de vermelho e o azul. Um pouco mais escura essa de trás. Posso já fazer um canto mais de luz também. Aqui, ó. Não pode ser uma luz branca, porque aqui não pega luz intensa. Começo acrescentando alguns detalhes para as galhas do eucalipto que sai para os lados. E aí já faço a preparação para essa árvore aqui. Trago o tronco dela um pouco mais
forte, porque ela está mais próxima. Então tudo isso aqui foi preparação, certo? Logo logo a gente vai fazer a fase de acabamento. Então, gente, todo o processo que a gente fez até agora é o processo que eu faço nas minhas telas. Então, não existe mágica de você pintar de forma rápida para conseguir bons resultados. Então, você tem que ter um processo. Se você aprendeu a pintar rápido, continua, mas é bom para você melhorar a sua pintura, você observar esse processo. Então, dentro desse processo, a gente vai dando camadas. Veja que a gente deu a camada aguada, deu a camada magra e deu essa camada mais gorda um pouco, já com óleo. E agora a gente vai entrar na última fase do quadro, que é a fase do empaste. Então, se você assistiu o vídeo até agora, deixa seu like, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá joia? Então, próximo vídeo vai ser a fase de acabamento mesmo da tela.